E aí, hoje eu quero contar um pouquinho sobre uma lição que a gente aprendeu no livro dos profetas menores. E hoje eu vou trazer aqui um pouquinho da história de Jonas. Muita gente conhece a história de Jonas ali somente em Jonas, que foi engolido por um peixe. Mas na teologia ali a gente aprendeu que essa história ela vai muito mais além, ela não acaba só ali. E aí eu vou ler aqui em Jonas, primeiro, o tema da minha pregação vai ser a misericórdia de Deus. Aqui em Jonas primeiro diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Ananias, dizendo: levanta-se e vá para a cidade de Nínive, pregar contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis e pegou a passagem. Embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aí, por enquanto. Ali o Senhor levou uma palavra a Jonas para ele ir até Nínive para pregar a palavra de Deus para aquele povo, que é onde a maldade daquele povo ela estava subindo para o Senhor e não estava agradando o Senhor. E Jonas ali, de vez de ele aceitar, ele era um profeta do Senhor, e de vez de ele pegar aquela palavra que o Senhor tinha ministrado no coração dele e levar até aquele povo, ele preferiu fugir. E ali ele fugiu para uma cidade muito, muito distante da qual ele estava. Ele foi para Tarsis, uma cidade que fica na Espanha, totalmente ao contrário da cidade onde Deus tinha mandado ele ir. E muitas das vezes ocorre assim com nós. Às vezes o Senhor ministra algo em nossos corações para que a gente possa transmitir para a igreja e a gente guarda aquela palavra para a gente e fugimos da presença do Senhor. Então, que nessa noite você possa pegar a palavra que Deus tem ministrado no seu coração e levar e fazer e não fugir dela, né? Como Jonas fez ali, ele foi desobediente ao Senhor. E continuando aqui no verso 4, né, que diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar, irmãos. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e desceu a Jope. E encontrou-se um navio que ia para Tarsis e pagou uma passagem e embarcou em um navio para ir com ele para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levou uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamava cada um ao seu Deus, lamentando, lançando no mar a carga que estava no navio, e que ele não ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia deitado e dormindo profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levanta-se e invoque o seu Deus. Talvez assim ele, seu Deus, se lembre de nós, para que não perecemos. O marinheiro dizia uns aos outros: o culpado desse mal caiu sobre nós. Lançam a sorte e a sorte cai sobre Jonas. Então lhe disse: agora nos diga quem é o culpado por seu mal, por seu mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o céu e a terra, ou que fez o mar e a terra. Então o homem ficaram com muito medo e lhe perguntou: o que isso quer dizer? O que isso que você fez? Por isso aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor,
porque ele havia cortado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disse-lhe: porque isso se tornando cada vez mais tempuoso. Jonas respondeu: pegue-me e lance no mar. Então o mar ficou calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Então o Senhor disse aos homens: os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar iam se tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, roga-te e que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não façam cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, ó Senhor, foi tu, ó Senhor, que fizeste, que foi do teu agrado. Então, a seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar, da fúria. O mar se acalmou, então esses homens temeram o Senhor, oferecendo sacrifício, e o fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas estava 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Aqui a primeira coisa que a gente aprende com Jonas, no primeiro capítulo, é a fuga dele. Como eu já falei ali no começo, que não devemos fugir da presença do Senhor. Se o Senhor, ele ordenou que fizermos algo, que a gente faz. E ali, pela desobediência de Jonas, o Senhor, ele enviou uma grande tempestade. Pela desobediência dele. E aí, durante aquela tempestade, os marinheiros, eles tentaram fazer de tudo para que aquela tempestade acalmasse. A única pessoa que sabia o motivo daquela tempestade era Jonas. E mesmo assim, o que ele foi fazer? Ele foi dormir. Mas o porquê ele foi dormir? Por medo? Não sei dizer, mas talvez seja por conta do medo, porque ele sabia o que o Senhor tinha colocado ali no coração dele. E por rebeldia ele não queria. E aí aqueles marinheiros, eles falaram assim: a tempestade não quer acalmar por nada. E cada um começaram a buscar pelos seus deuses, né? Cada um ali serviu os seus deuses. E aí um dos marinheiros ali foram acordar Jonas. E Jonas, ele estava dormindo um sono bem pesado, porque ele sabia que aquela tempestade ela não ia se acalmar. Ele sabia que o Senhor só ia acalmar aquela tempestade a partir do momento que ele se voltasse ao Senhor. E ali, quando o marinheiro acorda, eles lançam a sorte ali, né? E sai o nome de quem? O nome de Jonas. E ali, quando eles perguntam a Jonas o motivo de toda aquela tempestade, Jonas, ele fala que aquela tempestade ela só ia se acalmar se eles jogassem ele no mar. Jonas chegou a um ponto, de vez de ele cumprir a vontade do Senhor, ele preferiu sacrificar e que jogasse no mar, né? Que se jogasse ele no mar. E ainda aquele povo, aqueles marinheiros, por mais que eles tinham outros deuses, eles sabiam que se eles jogassem Jonas ali, eles ficaram com medo, com temor. Se eles jogassem Jonas dentro do mar, o Senhor podia ficar bravo com ele, né? Só que aí Jonas, ele teve o sacrifício, ele falou: não, me joguem ao mar, podem me jogar. E aí ele foi, meio que tentou a sorte. O que ia acontecer, aconteceu. Ele achou que se jogasse ele ali dentro do mar, ele ia morrer e a promessa do Senhor não ia se cumprir na vida dele. E aí, ali os marinheiros jogaram Jonas dentro do mar. E ali é a história que a gente já conhece. Jonas foi engolido por um peixe naquele momento. E aquele momento que eles jogaram, a tempestade, ela se acalmou na mesma hora. E aí aqueles marinheiros, eles acreditaram no Senhor. Eles tiveram temor e passaram a acreditar em Deus. Então, querendo ou não, Jonas ali, ele já estava começando a fazer a vontade de Deus, mesmo ele não querendo a vontade de Deus, porque aqueles marinheiros, eles se renderam ao Senhor, né? E assim, com essa história de Jonas, nesse primeiro capítulo aqui, na primeira parte,
que a gente possa aprender a não fugir da direção de Deus. Se Deus ele nos deu uma direção, que possamos cumprir. Porque Jonas ele podia ir ali em Nínive, pregar a palavra de Deus, fazer o que Deus tinha mandado ele fazer e ir embora para casa. Mas ele, o que ele fez? Ele fez com que a promessa do Senhor na vida dele demorasse um pouco mais por causa da desobediência dele. E no capítulo 2 do livro de Jonas, né, o livro de Jonas ele é bem pequenininho, e ali no capítulo 2, aprendemos que Jonas ele foi engolido por um peixe. E aí Jonas passou ali, dentro da barriga daquele peixe, 3 dias e 3 noites. Imagina você ser engolido por um peixe. Ali dentro daquele peixe existia várias outras coisas podres. Eu imagino que ali cheirava muito mal e ele ficou ali. E quando ele estava ali dentro do peixe, foi que ele se lembrou de Deus. E aí ele fez a primeira oração dele a Deus. E ali também Deus ele foi muito misericordioso com Jonas, porque a partir do momento que Jonas foi jogado ali no mar, o Senhor podia ter deixado ele, mas o Deus que nós servimos, ele tem misericórdia de nós. Só um minuto, irmãos. E aí Jonas, quando ele entrou ali na barriga do peixe, que ele fez uma oração ao Senhor. E aí ele fez um grito por socorro para Deus, né? Uma oração de socorro. Porque eu imagino, você tá dentro daquele lugar e, tipo, você não vê nada, você não sabe se você vai viver ou se você vai morrer. E ali ele deu um grito de socorro ao Senhor. Ele pediu para que o Senhor o ajudasse. E aí o Senhor respondeu a sua oração. E ali dentro da barriga daquele peixe, Jonas, ele clamava e orava ao Senhor diariamente, coisa que ele não tinha feito no meio daquela tempestade onde ele estava, ou até mesmo antes dele fugir, a primeira coisa dele fazer, ele orar ao Senhor, né? Então, ele não tinha feito. Essa foi a primeira oração de Jonas. E o que a gente aprende nessa parte? Eu quero aproveitar e contar um testemunho também. Algum tempo atrás, eu passei por um processo e eu falei assim para o Senhor. E durante esse processo, depois que ele estava meio que tudo resolvido, eu falei assim, Senhor, eu acho que está na hora de eu ir para outra igreja, para outro lugar. E aí o Senhor pegou e falou assim, e aí eu orando todos os dias, buscando direção do Senhor. E aí o Senhor, um certo dia, porque eu falei assim, Senhor, se eu for para essa igreja, meu esposo vai comigo, minha irmã vai comigo, e meus amigos também vão comigo. E aí o Senhor, ele falou assim, Maiara, quem faz o trabalhar na vida das pessoas não é você, é o Espírito Santo de Deus. E aí, a partir daquele momento, e aí eu entendi, e o Senhor falou assim, você não vai sair daquele lugar, porque aquele lugar foi onde eu te coloquei e aonde eu quero te usar. Então, ali eu fiquei. E aí, voltando, e aqui eu estou, né, para cumprir aquilo que o Senhor tem na minha vida. E aí, voltando à história de Jonas, vocês me perdoam, porque às vezes eu perco o foco, e aí, para mim voltar, eu conto alguma coisa, algum testemunho. E ali, durante Jonas, ele estando na barriga daquele peixe, ele começou a ficar desesperado, né? Ele se desesperou. E aí, aquele medo, o medo de estar ali começou a sufocar a sua alma, né? Porque, como eu falei, ele não sabia se ele ia viver ou se ele ia morrer durante aquela estadia dele ali, né? E aí, quando Jonas ele ainda continuava ali, ele fez uns votos ao Senhor. Ele falou assim, Senhor, perdão, irmãos. E aí Jonas ele achou, e aí ali ele fez alguns votos ao Senhor, né? Depois que ele achou que ali seria o seu lugar final,
porque ele não sabia se ele ia viver ou não. Perdão, irmãos. Estou ficando nervosa e eu acabo esquecendo algumas coisas. Então, vou ler aqui em Jonas 2, né? Que diz assim, a oração de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a minha voz, pois me lançaste na profundeza e no coração dos mares, e de repente as águas me acercou, e as tuas ondas e as tuas vagas me passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu rosto no santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os profundos montes e desci a terra, cujos folhados se fecharam até a mim, para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir na sepultura. Ó Senhor Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Subi a ti a minha oração, no teu santo templo. O que adoram ídolos vão abandonar aquele que é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifícios, o que prometi cumprirei, e o Senhor pertence à salvação. E aí, como eu estava falando, primeiro Jonas ele fez um voto ao Senhor. Ele falou ao Senhor que se ele saísse daquele lugar, as pessoas passarão a conhecer a Deus e eles falariam do amor de Deus para todos aqueles que necessitavam. Ele iria fazer o nome de Deus conhecido, né? E aqui também o sacrifício dele. E ele faz uma declaração de fé. E ali ele reconheceu que a sua salvação e a sua libertação viria somente do Senhor. Então e ali Jonas ele só lembrou do Senhor no momento mais difícil para ele. E aqui nesse capítulo 2, ele nos ensina, né, que não devemos buscar a Deus, buscar ao Senhor, só quando estamos em momentos difíceis ou que estamos passando por algum aperto ou em alguma doença, porque é muito fácil buscar a Deus nesses momentos. A gente recorre para Ele porque a gente sabe que Ele tem uma solução, mas que também possamos nos lembrar do Senhor naqueles momentos de alegria, naqueles momentos que estão tudo bem, que está indo tudo sob controle, né? E aí, a partir do momento em que Jonas ele tem aquele momento ali com o Senhor, dentro da barriga daquele peixe, e ele volta para si, né? Volta a se lembrar que ele era um profeta do Senhor, que ele havia até se esquecido disso. E aí, a partir do momento que ele se lembra disso, o Senhor ordena aquele peixe para que ele soltasse Jonas ali na terra. Que aí a gente vai para o capítulo 3, né? Que é quando Jonas ele chega ali em Nínive, né? Para falar aquilo que o Senhor tinha falado com ele ali no início, né? Jonas ele chegando na cidade, ali a partir do momento que ele chegou na cidade, o Senhor falou com ele novamente, né? Foi a primeira vez, depois da desobediência dele, e depois que ele partiu obedecer ao Senhor, foi a primeira vez que o Senhor falou com ele novamente, né? E a partir ali que ele chegou em Nínive, ele começou a falar o que o Senhor tinha mandado ele falar lá no começo, né? Que era para aquele povo se voltar ao Senhor. Eu vou pegar aqui no meu livro, porque eu esqueci. Mas ali ele voltou, e aí o Senhor... ele chegando ali em Nínive, né? Que ele foi vomitado pelo peixe. E aí o Senhor ele mandou
Jonas falar para aquele povo, né? O que aquele povo ele precisava se voltar ao Senhor, porque senão em 40 dias o Senhor iria destruir aquela cidade e destruir aquele povo. Tem uma palavra específica, mas eu esqueci, mas é praticamente isso, o Senhor ia destruir aquele povo em 40 dias, se aquele povo ele não se voltasse ao Senhor. E aí Jonas ele começou a falar, e por que aquela cidade era tão importante para Deus, né? Nínive naquela época, era uma das maiores cidades que existia. Ela era rica em várias coisas, né? Eu não vou especificar muito aqui, se os irmãos quiserem saber, vão até a teologia. E ali, aquela cidade, ela era muito rica, né? Ela era muito rica em várias coisas. E aquele povo, eles estavam muito, muito sedentos de Deus. Eles precisavam, tinha uns que até... tinha pessoas que estavam carentes pela salvação, né? Então, Jonas ele começa o trabalho dele, por mais que ele era um profeta, mas o trabalho que o Senhor tinha entregado na mão dele era como um evangelista, né? Ele começou a evangelizar para aquele povo que ele se rendesse ao Senhor. E aí, que aqui nessa primeira parte a gente possa fazer isso, né? Falar do amor de Jesus para as pessoas que precisam, porque há muitas pessoas que estão necessitadas a ouvir a palavra de Deus. Como o irmão Ivan falou logo no começo, tem muitas pessoas que precisam ouvir. E nós somos o porta-voz de Deus. Então, que possamos anunciar para todas aquelas pessoas, que não venhamos nos recuar, né? Porque muitas das vezes, igual eu falei, eu me encalei por medo, né? Por medo de errar, porque quando eu estou aqui na frente eu esqueço algumas coisas. Mas o Senhor ele me ensinou, ele falou assim, Maiara, a partir do momento que você está ali, se for para você falar uma palavra, vai e fala uma palavra. Se for para falar Jesus te ama, vai e fala só Jesus te ama. Porque você só vai conseguir fazer algo na presença do Senhor a partir do momento que você praticar aquilo. Igual, eu morri de medo de estar aqui hoje. Várias vezes eu pensei em falar para o pastor, falei, pastor, não vou conseguir, eu vou ter medo, vou esquecer tudo, porque da última vez que eu subi aqui no púlpito para pregar, eu simplesmente só chorava. E eu não entendi o porquê daquele choro, mas por nervosismo, não sei, ou o Senhor queria falar daquela forma, e eu falei para o Senhor, Senhor, e se eu subir ali no púlpito e esquecer tudo? Você falou, Maiara, fala 1, 2 palavras, 10 minutos, 20 minutos, não importa quanto tempo você vai falar, só fale aquilo que eu colocar no seu coração, porque se nós estamos aqui na frente, nós não falamos por nós mesmos, mas que o Espírito Santo ele usa nós para transmitir a palavra de Deus, nós somos só um instrumento na mão do Senhor. E ali, quando Jonas ele foi falando para aquele povo, foi pregando para aquele povo, eles se arrependeram, né? O arrependimento de Nínive, ainda no capítulo 3. A partir, conforme Jonas ia pregando, todo o povo, ele se rendeu ao Senhor. Jonas, Jonas aqui, ele pode dizer que ele viveu um grande avivamento, porque todo o povo ali em Nínive, ele se rendeu ao Senhor. Até o rei, quando Jonas estava pregando, o rei, ele fez com que todo o povo jejuasse ao Senhor. Eles jejuaram a Deus para que Deus ele não destruísse aquela cidade, e o arrependimento daquele povo foi tão genuíno que o Senhor, e foi tão impactante que todos os lugares, escolas, praças, lojinhas, assim, eles não falam como lojinha, mas a cidade inteira, do maior ao menor, ela se rendeu ao Senhor. E aí, deixa eu falar. E aí fala aqui no nosso livro que esse foi um dos maiores avivamentos daquela época, né? Foi assim um dos maiores avivamentos que aconteceu. E aí, entrando aqui, e Deus, depois quando Deus ele viu o arrependimento daquele povo,
o Senhor, ele perdoou aquele povo, né? Pela graça e misericórdia do Senhor, porque eles tinham reconhecido quem era o Senhor. Então, o Senhor, ele perdoou todo aquele povo, porque aquele povo, ele teve mudanças de atitude. Eles não só disseram de boca para fora, eles tiveram mudanças de atitudes. Então, o Senhor, ele perdoou todo aquele povo de toda a iniquidade deles, né? E aí, a gente entra aqui no capítulo 4, que foi uma das partes assim que eu fiquei mais chocada quando eu li, porque a gente conhece Jonas só nessas partes, né? Jonas foi ali o profeta que fugiu da presença do Senhor e que foi engolido por um peixe e depois aquele povo se arrependeu e a história acaba por aí. E como o livro ele diz, né? A história tinha tudo para ser um final feliz. Mas Jonas, ele foi se esquecendo do Senhor, né? E aí depois, quando Jonas viu que o Senhor não iria mais destruir aquela cidade e que o Senhor tinha perdoado aquele povo, Jonas ele ficou irado com o Senhor, pelo Senhor ter abençoado aquele povo. E aí, o que Jonas fez? Ele se irou, né, contra o Senhor, ele não teve misericórdia daquele povo. E muitas vezes é assim nós vemos um povo, um povo lá fora necessitando, né, e nós não temos misericórdia. Porque a gente vê Deus abençoando o povo lá fora. Eu vou usar um exemplo, tipo ladrão. Deus, ele salva um ladrão ou alguém, um assassino, e a gente começa a julgar. A gente começa a falar, não, o Senhor tinha que matar, não, o Senhor tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo. Mas a gente se esquece que o Senhor ele é misericordioso e ele é bondoso. Eu vou ler aqui o capítulo 4, que diz assim, a morte dos... Perdão, gente. Ai, eu não livrei errado. A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, e ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, porque isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que o Senhor Deus é bondoso e compreensível, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quando ao mal que anunciaste. Agora, o Senhor, peço que me tire a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas ele ficou tão irado pelo Senhor ter salvado aquele povo, que ele desejou a própria morte. Ele queria morrer. Quando eu li isso, eu falei, Jesus, como pode? Um homem que teve de tudo para ter uma história brilhante, agora está desse jeito. Ele se esqueceu de que Deus teve misericórdia dele quando ele foi jogado ali no mar, e agora ele não quer ter misericórdia do povo de Deus. E aí ele ainda continua dizendo, e o Senhor lhe disse, você acha que é razoável essa raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou em um lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo e sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus... E aí o Senhor... Depois eu continuo lendo. E o impressionante é que Deus ainda foi bondoso com Jonas novamente, né? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de falar nada. E aí Deus ele quis dar uma lição, ensinar uma lição a Jonas, né? Deus foi tão misericordioso com ele novamente, que falou assim, meu filho, vem aqui, vou te dar uma lição novamente, né? Que lá que você foi jogado no mar não foi o suficiente. E aí então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, e a fim de que se livre
desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, no amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas. E de maneira que ele quase desanimou, então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então, novamente, Jonas, ele preferia morrer do que viver, né? Então, Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável a sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho, você não fez crescer numa noite, ela nasceu e na noite seguinte desapareceu, e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas, que sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Vai entender Jonas, né? Porque ali o Senhor, no meio daquele tanto tumulto, Deus fez nascer uma planta para ensinar para Jonas. E na noite seguinte, Deus enviou um germes que comeu aquela planta. E Jonas ficou irado porque aquela planta morreu. Mas não teve compaixão do povo de Deus. E aí o Senhor dá essa lição a Jonas, né? E aí eu quero resumir, porque eu acabei esquecendo algumas coisas, mas eu espero que os irmãos consigam entender. E aí, no final do livro, tem uma parte, que essa parte eu vou ler, porque eu achei muito interessante, porque a história de Jonas, ela é comparada com a de Jesus. Só que Jesus, ele cumpriu aquilo que o Senhor ordenou com que ele fizesse, e Jonas, ele não cumpriu o que o Senhor tinha mandado ele fazer, né? Ele cumpriu, mas não teve compaixão do povo no final. Eu vou ler aqui no finalzinho, que é assim: tanto Jonas quanto Jesus foram sepultados e voltaram à vida. Pregaram a boas novas e houve o consolo e reanimação. Mas o primeiro falhou na compaixão, enquanto o segundo permaneceu firme à sua resolução de mostrar-se amoroso e misericordioso com os aflitos. E que possamos ser como Jesus e não como Jonas, né? Que possamos levar as boas novas do Senhor, que aquilo que o Senhor ele nos entregou, possamos levar com misericórdia e compaixão das almas perdidas, né? E peraí, gente, uma coisa que eu queria ter falado, mas eu me perdi aqui, mas tudo bem. Mas então, que nessa história de Jonas, a gente aprende que devemos estar sempre na presença do Senhor e nunca fugir dela, né? Porque por um exato momento as coisas podem aparentemente dar certo, mas logo que a gente pretende tomar o controle, como Jonas fez, Jonas ele saiu da direção que Deus tinha mandado para ir em direção contrária. E ali ele acabou sofrendo grandes consequências com tudo isso. Então, que possamos nessa noite aprender que quando o Senhor falar algo ao nosso coração, que possamos levar adiante aquilo que o Senhor ministrou. Mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo esquecendo quase tudo, mas eu acredito que é isso que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Eu espero muito que os irmãos tenham entendido, né? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.